Pronto. Agora a gente está gravando, tá? Deixa eu só. Isso. Então, nós estamos gravando, tá? Vamos começar, então, o nosso assunto, né, sobre células. Vamos começar a visualizar as estruturas internas das células, né? O que cada uma tem de especial, o que cada uma tem, né, de característica, de importância, de função, tá? Então, para a gente começar, eu vou projetar a tela aqui para você, tá? Vocês não estão podendo levar, né, o livro para casa, e a gente utiliza muito o livro, né, para visualizar as estruturas, as imagens. Então, por conta disso, né, eu tirei algumas fotos das páginas e eu vou estar projetando aqui para que você possa acompanhar a leitura comigo, possa visualizar as estruturas, tá bom? Então, vou colocar aqui. Apareceu aí para você? Você está conseguindo ver? Tô sim. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, então vamos começar o nosso assunto. Construindo o modelo atual de célula. Então, vamos ver, né, como é que as células estão organizadas, né, atualmente, né, o que a gente tem de especial com relação às células, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler, a gente vai parando e explicando, tá bom? O conceito de célula como unidade básica da vida começou a ser construído a partir da década de 1840, quando foram aceitos os fundamentos da teoria celular. Nós já vimos, né, o que diz a teoria celular, né? Nós vimos que o Schleiden e o Schwann, né, eles, com os estudos que eles faziam de plantas e animais, eles chegaram à conclusão de que todos os seres vivos, né, plantas e animais, no caso, na época, né, que eram os estudos que eles faziam, né, que eles possuem células, né, e aí essa teoria, ela foi aprimorada, né, e descobriu-se que todos os seres vivos são constituídos de célula, né, e que as células, elas são as unidades vitais, né, do nosso organismo, são as unidades básicas, né, funcionais também, porque são elas que regulam todas as funções, né, que o nosso corpo realiza, tá? E também nós descobrimos que tem organismos, né, que apresentam uma única célula, que são os organismos unicelulares, e tem também os organismos que apresentam duas ou mais células, né, que são os organismos pluricelulares, tá? Ou multicelulares. E aí nós vimos também, né, depois da teoria celular, né, que chegou a essas conclusões, né, que todos os seres são constituídos de célula, nós vimos também que tem apenas um grupo que não apresenta célula, que é o grupo dos vírus, né, eles não são constituídos de células, embora alguns cientistas os consideram seres vivos mesmo assim, por eles possuírem, né, proteínas e ácidos nucleicos na sua constituição, tá, corporal. Então, por conta disso, alguns consideram, outros já acham que eles não devem ser considerados seres vivos, né, mas o fato é que os vírus são os únicos seres, né, que não apresentam célula, tá? Ao contrário, eles usam a célula do hospedeiro, né, que eles estão parasitando, para fazer as suas funções, né, para se replicar, né, para produzir outros vírus, tá? Então, além disso, né, nós vimos também que as células, elas são constituídas, né, de três partes fundamentais. Vimos que, né, a célula apresenta a membrana plasmática, que envolve a célula, né? Vimos que dentro da célula apresenta-se um líquido, né, viscoso, chamado de citoplasma,
onde as coisas, né, as partes das células estão mergulhadas, né? E também vimos que as células apresentam um núcleo, tá? Que é onde, né, se encontra o material genético, tá? Essa estrutura básica com o núcleo, nós vimos que é uma estrutura de células vegetais e animais, né? E que outros seres vivos também apresentam células com essa organização, né? Com núcleo. Mas vimos também que algumas células não apresentam núcleo, que é, por exemplo, o caso das células das bactérias, né? Então, aí, o que acontece? Dividiu-se, né, a célula em duas categorias por conta, né, da ausência ou presença de núcleo. Então, as células que não têm núcleo, né, onde o material genético fica lançado no citoplasma, né, fica disperso no citoplasma da célula, são as células procarióticas ou procariontes, tá? Que nós temos como exemplo, como eu falei, as células das bactérias, né? E no caso das células que apresentam núcleo, né, onde fica esse material genético armazenado, né, dentro do núcleo, são células chamadas de eucarióticas ou eucariontes, tá? E nós temos como exemplo as células dos animais e dos vegetais, para exemplificar uma célula com núcleo, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, fazendo uma breve revisão de tudo que a gente falou, né? Vimos também que o que possibilitou essas observações, né, o que possibilitou que fossem descobertas as células, que elas pudessem ser estudadas, que elas pudessem ser visualizadas, né, foi a descoberta, né, a criação de um microscópio, né, então a microscopia possibilitou, né, essas observações, já que as células, elas não são visíveis, né, a olho nu, precisa-se de um aumento grande, né, para que você possa enxergá-las, né, e aí a microscopia, ela também foi avançando, né, surgiu-se o microscópio, primeiro foi o óptico ou fotônico, e depois surgiu, então, né, aprimorou-se a microscopia e desenvolveu-se o microscópio eletrônico, que ele possibilitou, né, enxergar com muito mais detalhes as características das células, tá bom? Tudo bem até aqui, Luana? Tá dando para entender, para fazer uma revisão? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então falamos, né? Aproveitamos o gancho aí da teoria celular, né? Que diz que todos os seres vivos são constituídos de célula, para relembrar então esses conceitos, né? Que a gente estudou até aqui. E agora nós vamos dar continuidade, então, como eu falei, falando das estruturas, né? O que cada uma delas representa, a sua importância e a sua função, né? Então vamos lá. Continuando, né? A teoria celular parece-nos hoje tão óbvia que, às vezes, subestimamos sua importância para a biologia. Pessoas, minhocas, cogumelos, alfaces e bactérias, por exemplo, são todos constituídos pelo mesmo tijolo biológico básico, a célula. É verdade que há diferenças entre as células dos diversos organismos e também entre células de um mesmo organismo. As maiores diferenças são encontradas entre as bactérias, que apresentam célula procariótica, destituída de núcleo e de organelas membranosas, e os demais seres vivos, que têm células eucarióticas. A presença de plastos no citoplasma das células vegetais as diferencia das células animais. As células vegetais também são dotadas de uma parede celular, ausente nas células animais. Apesar das diferenças, uma análise dos aspectos celulares essenciais mostra que todas as células eucarióticas partilham a mesma estrutura básica e funcionam de modo muito parecido. Neste e no próximo capítulo, estudaremos justamente esses aspectos fundamentais da estrutura e do metabolismo dessas células, tá? Então, nós vimos, né, que apesar das diferenças entre uma ou outra célula, né, o basicão, né, o que todas elas têm, né,
os essenciais, né, mostra que a estrutura básica é aquela, né, das células que são eucarióticas, sim, é o citoplasma, é a membrana plasmática e é o núcleo, tá? E aí as diferenças entre uma e outra vão acontecendo dependendo da sua função, de onde elas se encontram no organismo, né? Qual o papel que elas desempenham, né? Dentro daquele órgão, daquele tecido, tá? E é o que a gente pode observar nessa figura que está aí. Olha que interessante, né? Nós temos variadas células, né? Todas elas, né? Desempenham a sua função característica dentro do organismo, né? De acordo com o local que elas se encontram, tá? Mas todas elas são células importantes e com a mesma estrutura. Então, olha, nós temos os exemplos aí, né? Nós temos um leucócito, né? Que é um glóbulo branco do sangue, né? Uma célula de defesa, tá? Nós temos também, né? Uma célula muscular esquelética. Nós temos uma célula do epitélio do intestino, né? Uma célula constituinte, né? Do intestino. Nós temos uma hemácia ou glóbulo vermelho do sangue. Nós temos também o neurônio, né, que é uma célula nervosa, né, que faz as funções nervosas do nosso corpo. E nós temos também as plaquetas sanguíneas, que servem, né, que tem como função, né, a estancação do nosso sangue, tá? Quando a gente se corta, por exemplo, são elas que fazem a coagulação, que não deixa a gente ficar se esvairindo em sangue, né, jogando sangue para fora do corpo o tempo todo, né? Elas que fazem o estancamento, certo? Deixa eu só olhar aqui que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. João Gabriel, deixa eu anotar aqui só um momento. Mas não é dessa sala, né? Ah, é sim. João Gabriel Martins? Sim. Tá bom, deixa eu marcar você aqui. Certinho. Tudo bem, João Gabriel? Estou bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu colocar de novo aqui para a tela. Então, esses são alguns exemplos, né, de células diferentes que nós temos dentro do nosso organismo, mas que desempenham, né, que elas são diferentes porque elas desempenham funções diferentes, né, elas desempenham características diferentes, né. Então, olha só, veja as diferenças entre elas, né, algumas são bem diferentonas, como é o caso aqui, né, do neurônio, tá? Mas, né, ele apresenta as suas características, né, apresenta membrana, apresenta núcleo, apresenta citoplasma, ou seja, aquelas características básicas, né, estão presentes na célula, tá? A única célula que não tem núcleo, né, do nosso organismo são as hemácias do sangue, né, são os glóbulos vermelhos. Mas elas não têm esse núcleo por uma outra razão, e não porque elas não se enquadram, né, dentro das células eucarióticas, mas sim porque elas perdem esse núcleo durante um processo de desenvolvimento, de maturação que elas sofrem, tá? Quando são produzidas na nossa medula óssea. Mas não quer dizer que elas não apresentaram nunca esse núcleo. É o contrário, tá? Elas tinham, mas perderam devido à função que elas farão depois no sangue. Tá bom, pessoal? Entenderam até aqui? Tranquilo? Agora, deixa eu trocar, só um momento. Deixa eu trocar a tela aqui de vocês.
Deixa eu pegar a tela nova. Aí, tá dando para ver aí? Apareceu para vocês? Sim? Vamos lá. Agora nós vamos ver então a questão da tridimensionalidade, ou seja, né, a célula como uma coisa tridimensional, né? Então, olha lá. Quem já teve a oportunidade de observar cortes de células ao microscópio fotônico pode ter ficado um pouco decepcionado. O que se vê na lâmina da microscopia está bem distante das belas ilustrações coloridas e tridimensionais das células dos livros didáticos. Por quê? Em primeiro lugar, essa diferença ocorre por limitações das técnicas e dos aparelhos de observação microscópica. Como vimos no capítulo anterior, antes de observar as células, temos de matá-las e fixá-las, tentando preservar ao máximo suas estruturas. Em seguida, precisamos obter fatias celulares muito finas, que são chamadas de cortes histológicos, que permitam a passagem da luz através delas nos microscópios fotônicos, ou de feixes eletrônicos nos microscópios eletrônicos de transmissão. Em muitos casos, antes ou depois do corte, o material a ser observado passa por tratamento com substâncias corantes, que aumentam os contrastes entre as partes celulares, permitindo distingui-las. Com tantos tratamentos e intervenções, não é de admirar que a reconstituição da imagem do que seria a célula viva e funcionante exija muita imaginação. Então, isso aqui que ele colocou é realmente uma curiosidade, tá? Porque quando nós observamos a célula, né, nós pegamos uma célula, por exemplo, da nossa boca, né, e observamos no microscópio, a gente, na verdade, vai estar vendo uma coisa plana, né? Parece que ela não tem, que ela não é uma coisa, né, inteira, tridimensional, e sim que ela é uma coisa plana, né? Como se tivesse desenhada, né, na lâmina. Na verdade, não é assim, né? A célula, ela é uma estrutura, né, tridimensional, ela tem todos os lados, né? E aí, para a gente conseguir imaginar isso, né, a gente precisa reproduzir essas imagens de uma maneira que fique mais claro, né, a visualização e que a gente possa entender essa tridimensionalidade, né? Então, olha só esses desenhos que nós temos aqui, né, que nos ajudam a ter essa percepção de que a célula, ela é uma coisa tridimensional, né, como se fosse uma bola mesmo, né, não uma bola esférica, né, com todos os lados certos, mas que ela tem uma estrutura, né, que representa como se fosse uma bola, tá? Então, olha só, essa célula que nós temos aí, ela é uma célula animal, tá? É uma célula que constitui, né, os corpos dos animais, tá? E ela tem a representação das suas partes. Então, olha que interessante, né? Nós temos as partes básicas, que são o núcleo, né? O citoplasma, que é esse líquido viscoso que preenche a célula, né? Onde todas essas estruturas que vocês estão vendo estão mergulhadas nele, tá? E essa célula também, ela tem membrana, né? Ou seja, ela tem um revestimento, uma parte que delimita essa célula, né? Que reveste ela, tá? Então, esse revestimento se encontra aqui, ó, na membrana plasmática, tá? Que envolve todo o contorno da célula, tá? Nós temos, então, o citoplasma, né?
ou também chamado, né, muito comumente hoje em dia de citosol, tá? Porque ele tem essas estruturas mergulhadas nele, né? Ele é um líquido viscoso onde essas estruturas elas ficam depositadas ali, fazendo as suas funções. Então, o citossol ou o citoplasma, ele serve de preenchimento da célula, né? Ele confere um líquido viscoso no interior dela. E também, né, nós vemos aqui que a célula apresenta o núcleo. Então, ela é uma célula eucariótica, não é isso? Que tem núcleo, né? E tem também as estruturas, né, membranosas dentro da sua célula, tá? É nesse núcleo que nós vimos aqui que se encontra o material genético da célula, né, o material genético do ser humano, é ali que vai estar o DNA, né, desse ser. Então, esse núcleo ele é constituído de algumas partes, né, que a gente chama de cromatina, de nucleolo, de carioteca e de poro, tá? Por quê? Porque cada estrutura dessa aqui que faz parte do núcleo vai abrigar uma parte do material genético, vai abrigar uma estrutura, tá? No caso da carioteca, ela representa uma membrana que reveste o núcleo, tá? Então é como se fosse uma capazinha que cobre esse núcleo lá dentro, né? O nucleolo e a cromatina é onde se localiza, então, o material genético do nosso organismo, tá? Além disso, né, nós temos as organelas que estão mergulhadas nesse citoplasma ou citossol, tá? Que organelas são essas, né? Nós temos, por exemplo, o lisossomo, os ribossomos, a mitocôndria, o complexo golgiense ou complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o peroxissomo, tá? Então, tudo isso, né, centríolo, microtúbulos, tudo isso são organelas que a gente chama, é como se fossem mini órgãos, né, bem pequenos, que vão realizar diversas funções dentro da célula. Que funções são essas? Funções que vão permitir, né, manter aquele organismo funcionando, né, manter as funções vitais, né, todas as funções que o nosso corpo mantém para que ele esteja vivo, tá? Então, tudo isso vai acontecer dentro dessas organelas, desses mini órgãos, tá? A gente vai começar, então, a estudar, né? Cada uma dessas estruturas, o que cada uma faz, por que cada uma é importante, qual que é a função dessas estruturas, tá bom? E aí, aqui eu tenho a representação de uma célula vegetal, uma célula de planta. Então, vamos ver, né, o que essa célula tem em comum com a animal, né, e o que ela tem a mais ou diferente, né? Ela também é uma célula eucariótica, isso quer dizer que ela tem núcleo, tá? Este núcleo, ele também apresenta essas estruturas, como a célula animal. Ele também tem, né, o seu material genético, e ele também tem, né, essa carioteca que reveste ele, que cobre ele por fora, né, que é uma membrana capaz de encapar esse núcleo, tá? E aí, nós vemos também, né, que a célula vegetal, ela tem a membrana plasmática, que vai revestir essa célula, e além da membrana plasmática, e aí é uma coisa que só a célula vegetal tem, chama-se parede celulósica ou parede celular, tá? Que é essa parte verde aqui por fora. Então, além da membrana plasmática que está por dentro, revestindo essa célula, ela também apresenta uma camada, uma parede por fora, chamada de parede celular, que faz uma função de proteção para a célula vegetal e também uma função de sustentação, tá? Então, se as plantas elas conseguem ficar em pé, né, conseguem ter aquele caule rígido, né, conseguem fazer aquele tronco rígido, é devido à presença dessa parede celular que confere dureza, que confere rigidez
para a célula vegetal, para as plantas, tá? Além disso, né, ela apresenta citossol ou citoplasma, que é esse líquido, né, viscoso, na qual as organelas estão mergulhadas, e ela também apresenta, né, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, microtúbulo, ribossomo, tá? E mitocôndria, e também apresenta algumas estruturas diferentes das estruturas das células animais. Então, por exemplo, o cloroplasto é uma estrutura que só a célula vegetal apresenta, tá? Você não encontra cloroplasto na célula animal. Por quê, professora? Porque o cloroplasto é uma das estruturas responsáveis pela fotossíntese, ou seja, quando a planta ela vai produzir o seu próprio alimento, né? Capta a energia solar e faz uma reação para que produza-se o seu próprio alimento. Então, é dentro do cloroplasto que esse processo vai acontecer. E por conta disso, né, como os animais não fazem fotossíntese, né, eles se alimentam de outros seres vivos, então eles não precisam dessa estrutura. As células animais não apresentam cloroplasto, tá bom? Deixa eu ver que acho que tem mais alguém aqui chamando. Vai. Chamou e saiu? Tá bom. Bom, uma outra estrutura, né, que a célula vegetal apresenta, que nós não vemos, né, na célula animal, é o vacúolo central, tá? Esse vacúolo central, ele faz algumas funções, tá? De armazenar algumas coisas, né, dentro da célula. Então, como se fosse uma bolsa, tá? Na qual ele vai conseguir armazenar algumas substâncias, tá? Na célula animal, nós já não encontramos esse vacúolo central como encontramos na vegetal. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo certo? Vocês estão entendendo? Tá dando para entender bem? Vocês estão com alguma dúvida? Isabel, Luana, João Gabriel, Alana. Tudo bom, Alana? Acho que ela deve estar com um problema na conexão. Então tá bom. Agora sim. Chegou tarde hoje, hein? Falta 10 minutos, falta 5 minutos para acabar. Perdeu a hora? Dormiu mais do que devia? Bom, pessoal, então, nós vamos encerrando a nossa aula por aqui, tá? De hoje, porque nós vamos começar na semana que vem, né? Então, a falar de cada uma dessas estruturas que a gente listou, né? Que a gente mostrou para vocês agora, tá? Nós vamos começar pela mais simples, que é a membrana plasmática, né? Que reveste as células. Nós vamos ver quais características essa membrana exerce, por que ela é importante, né? Na hora de fazer o controle de entrada e saída das coisas da célula, tá bom? Então, tudo isso nós vamos estar falando, tá? A partir da próxima aula, que hoje não vai dar tempo, infelizmente, falta pouquinho, né, para a gente encerrar, para a gente poder começar esse assunto e parar, então é melhor que a gente encerre, né, agora e comece a detalhar essas coisas na semana que vem, tá bom? Vocês entenderam? Vocês ficaram com alguma dúvida? Tá tudo bem? Deu para entender o que a gente falou? Tranquilo? Gostariam de perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então tá bom. Sobre o simulado, pessoal, não deixem de fazer essa semana, tá? Como eu já falei, é muito importante para avaliá-los,
né? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Com relação ao simulado, com relação às questões, mesmo a questão de biologia, se não entender, por favor, entre em contato, tá? Eu estou no grupo da sala, me chame, pode me chamar no privado se quiser, tá? Que eu estarei lá ajudando vocês, né, no que precisar. Mas não deixem de fazer, tá bom?